vídeo curioso de uma leoa que rouba uma câmera faz sucesso na internet. O animal fareja a GoPro do fotógrafo de natureza Ahmed Galal. Logo, abocanha a câmera e sai correndo para longe com ela. A lente grande angular do equipamento registra imagens diferentes deste grande predador. O leão africano é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Apesar disso, está na lista internacional das espécies vulneráveis à extinção. Um mamífero majestoso, símbolo de bravura, ameaçado pela caça e por desmatamentos causados pelo avanço da agricultura. A natureza encanta e lembra, é preciso proteger a vida silvestre. O Repórter Eco está no ar, com visual renovado e novas reportagens com temas socioambientais da atualidade. Você é o nosso convidado especial. Veja as reportagens de destaque do programa de hoje. Pássaros como sabiá-laranjeira anunciam a chegada da primavera nas cidades brasileiras. Os Guardiões da Floresta, o povo indígena Axaninca, recupera áreas degradadas da Amazônia, no estado do Acre. E documentário conta a história de luta de 7 mulheres cientistas pela preservação da biodiversidade. A primavera, com altas temperaturas, alerta para o impacto do fenômeno El Niño e das mudanças climáticas. Mas a beleza das flores e o canto de pássaros, como o do sabiá-laranjeira, trazem alegria no início da estação e lembram que é preciso cuidar bem das áreas verdes nas cidades. Ele é tema de música, poesia. Está no primeiro verso do poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Já foi homenageado por Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, já alivia minha dor. A espécie é encontrada em quase toda a América do Sul. No Brasil, existem 22 espécies de sabiá. Uma delas se destaca, o sabiá-laranjeira. Certamente você já se deparou com ele. De plumagem alaranjada no peito, muitos o consideram ave símbolo do país. É presença marcante na capital paulista. O sabiá-laranjeira é uma espécie que se adaptou muito às cidades e é bicho que fica muito manso. Então acaba criando tem essa proximidade, essa identificação com as pessoas. E especialmente na cidade de São Paulo, está sem dúvida entre as 5 aves mais comuns. Ele se adaptou muito bem às condições urbanas, né? Precisa ter um planejamento urbano mínimo. A área muito urbanizada, sem árvores, não tem sabiá. Então, a presença do sabiá, de uma forma ou de outra, é um indicador de que a gente está com uma qualidade de vida mínima na cidade. Se tem sabiá, tá bom para o ser humano também. Esse pássaro é lembrado especialmente com a chegada da primavera, assim como o bem-te-vi. Na verdade, o canto harmônico do sabiá-laranjeira é uma vocalização para atrair parceiros. A fêmea pode botar ovos até 3 vezes em um único ano. O sabiá-laranjeira especificamente é um bicho que começa, e como a maioria das aves aqui no Sudeste, a partir de fim de julho, agosto, setembro, começa a vocalizar muito, né? Que é bem famosa o canto do sabiá nas cidades, principalmente na cidade de São Paulo. E justamente porque começa a época de reprodução dessa espécie. Então, por que ela começa a cantar tanto? Porque ela está precisando atrair o parceiro, né? Tanto o macho quanto a fêmea, para a reprodução e defender território, para achar um lugar seguro e bom para fazer o ninho. E no caso do sabiá-laranjeira, o macho e a fêmea ajudam, tanto na construção do ninho quanto no cuidado com os filhotes. Eles são super parceiros.
Apesar da ampla capacidade de adaptação, as altas temperaturas causadas pelas mudanças climáticas levaram o sabiá laranjeira a mudar o comportamento. Em relação às mudanças climáticas, tem vários efeitos que a gente já está vendo e as aves já estão nos mostrando que, de fato, o clima está mudando. Justamente porque as aves respondem muito bem a essas mudanças do ambiente, a gente chama, as aves podem ser verdadeiros mensageiros do que está acontecendo. E, por exemplo, no caso do sabiá laranjeira, a gente vem notando que geralmente ali começava o período de reprodução setembro, outubro, e está começando mais cedo, porque o inverno está menos frio. Os ciclos de chuva também estão mudando, então as aves vão alterando. Outra alteração observada pelos cientistas é a vocalização durante a madrugada, incomum para essas aves. O canto é um instrumento de comunicação fundamental. O bicho canta para mostrar que está presente no lugar e para mostrar para os outros indivíduos da espécie, estou aqui. O som precisa ser disseminado. Numa cidade muito barulhenta, tem uma concorrência acústica. E na madrugada, a cidade é muito mais silenciosa. Então ele consegue ser muito mais eficiente na propagação do canto. Por isso que começa a cantar tão cedo, né? Isso é uma adaptação super interessante. Se você pega áreas naturais, selvagens, protegidas, áreas de floresta, eles não estão cantando às 2, 3 da manhã. Eles vão começar ali um pouquinho antes do pôr do sol, que é o horário que a maior parte das aves começa a cantar. Proteger a biodiversidade é garantir o nosso próprio bem-estar. Um estudo do Instituto Max Planck da Alemanha, publicado na revista Scientific Reports, em 2022, mostrou que o canto dos pássaros diminui a ansiedade, pois age como estímulo natural que desvia a atenção dos fatores estressantes. Já se tem aí uma quantidade maior de estudos mostrando como que a convivência do ser humano com áreas verdes faz bem para a saúde. Mas agora a gente está avançando, né? Não é só estar numa área verde, mas tem alguns estudos que mostram claramente uma correlação positiva entre quantidade de pássaros num local, mais passarinho, né, diversidade de aves e grau de satisfação humana. É um gráfico extremamente positivo. Melhora a ansiedade, até para a depressão ajuda. E isso é a diversidade. Então, a gente morando num país mega diverso como o Brasil, com tantas espécies de aves e outros bichos, a gente tem aí uma oportunidade de ter uma vida mais saudável. Agora, lógico, a gente precisa fazer algumas coisas. Manter, no caso de cidade, uma arborização mínima, ter um zoneamento adequado, preservar áreas verdes, manter nossas áreas naturais. A gente tem que cuidar da nossa biodiversidade. Cuidar da nossa biodiversidade é cuidar da nossa saúde também. Logo mais aqui no Repórter Eco, uma ação em defesa da floresta. O povo indígena Axaninca recupera áreas desmatadas da Amazônia no Acre. O povo indígena Axaninca recupera áreas degradadas da floresta amazônica no Acre, na fronteira do Brasil com o Peru. A reportagem de Laís Duarte foi produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center. Numa área onde caberiam nações inteiras, cada pequeno detalhe impressiona. Contrastes naturais. Dom da Amazônia. Estamos na terra indígena Campa do Rio Amônia, no extremo oeste do Acre, quase na fronteira com o Peru, lar do povo Axaninca. Para chegar até aqui, o caminho é longo e respeita o tempo da natureza. De São Paulo, desembarcamos em Cruzeiro do Sul.
Nas margens do rio Juruá, pegamos um monomotor sobrevoando a floresta. Parte alterada pelas ações do homem. Pousamos em Marechal Thaumaturgo, cidade de 20 mil habitantes no encontro dos rios Juruá e Amônia. Daqui para frente são as águas da Amazônia que nos conduzem. Rio e floresta em comunhão. Na entrada do território, são 87 mil hectares de floresta preservada, abrigo para espécies ameaçadas, para saberes ancestrais. Munidos de uma força de proporções amazônicas, esses indígenas lutam há mais de 500 anos por seu direito ao território e à independência. Após presenciarem o Império Inca, sobreviverem à chegada dos espanhóis no Peru, o povo Axaninca resistiu aos ataques dos empresários da borracha. Os indígenas se embrenharam cada vez mais na floresta profunda, chegaram à região do Alto Juruá na primeira metade do século passado. A demarcação só veio em 1992, mas na época o cenário era bem diferente. Quando decidiram montar aqui a aldeia Apiútia, os indígenas encontraram um grande pasto, sem floresta. Começaram então a semear o futuro para garantir a própria sobrevivência e também dos animais que já viviam aqui. Para ter comida, plantaram espécies frutíferas, incluindo 300 mil pés de açaí. As árvores que se vê hoje foram semeadas uma a uma, 30 anos atrás. Quando você ajuda, é muito mais fácil. Você faz uma floresta muito mais rica ao nosso olhar, que você traz mais frutas, você traz mais madeiras, você traz espécies que faz parte da tua vida. E elas podem rapidamente ocupar um lugar para a tua vida aqui, para quem vive aqui, de não necessitar mexer na floresta nativa. Os indígenas coletam sementes de árvores nativas para a produção de mudas aos milhares. Aos milhares também são as mãos que plantam raízes sob o solo. Nós temos uma prática de mexer com sementes. É a nossa cara Axaninca mexer com sementes. Nós temos uma diversidade de sementes que a gente usa da natureza. A gente procura encontrar sementes de outras regiões para tentar enriquecer e diversificar cada vez mais. Entre uma sumaúma e uma mutamba, a agrofloresta. Visitamos a roça de Seu Inco. O alimento que brota garante sustento dos 17 filhos. Agricultura que mantém a floresta em pé. Mas o território sombreado pela mata não está livre da penumbra de ameaças em todos os lados, dos madeireiros ilegais ao tráfico de drogas. Esta estrada também preocupa. BR-364, que hoje termina em Mâncio Lima, a 670 quilômetros de Rio Branco. O prolongamento da rodovia até Pucallpa, no Peru, começou a ser discutido na década de 1970, durante a ditadura militar, e ganhou novo fôlego nos últimos anos. Vai ser cortado o Parque Nacional da Serra do Divisor, pelo menos 7 territórios indígenas, brasileiros e peruanos, sem contar que vai atravessar áreas com povos indígenas em isolamento voluntário. Semeando um futuro mais verde para todos, os indígenas estenderam sua capacidade de reflorestar para outras terras. Em frente à cidade de Marechal Thaumaturgo está o Centro de Formação Yorencantame, na língua Axaninca, Saber da Floresta. Os 100 hectares eram pasto aberto até 2007, quando foram comprados pelos indígenas. Hoje, o cenário é este. 200 mil árvores foram plantadas por eles para confirmar a olhos vistos que semear a floresta é possível. Tem jambo, cumaru, que atraem o macaco-aranha, seguro em meio à mata. Equipamentos modernos processam o que é colhido na mata recuperada. Por enquanto, as polpas de açaí e cupuaçu são prensadas e congeladas, mas há potencial ainda para trabalhar com buriti, graviola e cacau.
Com a compra de áreas degradadas, nasceu também o Instituto Iorém Catassorense, também pertinho da cidade. Mais de 2 milhões de árvores foram plantadas aqui. Projeto da vida de Benck Pianco, uma das lideranças do povo Axaninca. Em verso e prosa, o povo Axaninca é semeador de árvores, de ideias e de esperança. Quando olha para Deus, nós somos, porque nós somos feitos de espírito, não tem outra coisa. Então, se nós somos feitos de espírito, nós somos parte de um tudo que foi feito. Aqui é a criação dele. Muita gente fala que quero ir para um paraíso. Que paraíso? Se aqui é um paraíso já dado nas nossas mãos. Nós estamos aqui com tudo na mão. Agora, tem muitas das vezes que as pessoas não sabem aproveitar esse paraíso. Eu sou a terra, eu sou a floresta, eu sou um animal, eu sou tudo. Porque é desse tudo que eu sobrevivo. São das comunidades indígenas que são as maiores preservações que existem hoje. A gente luta pro mundo, a gente luta pela sobrevivência da humanidade. Agora, vamos às notícias socioambientais que marcaram a semana. Uma cápsula espacial da NASA transportando a maior amostra já coletada da superfície de um asteroide atravessou a Terra e caiu de paraquedas no deserto de Utah, nos Estados Unidos. A rocha celestial pode conter indícios valiosos sobre a origem da Terra. O gelo marinho em torno da Antártica atinge os níveis mais baixos já registrados até agora no continente. O degelo rápido pode impactar animais como os pinguins e acelerar o aquecimento global, por reduzir a quantidade de luz refletida para o espaço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se compromete, com líderes do governo, a vetar o marco temporal. O texto foi aprovado pelo Senado, em decisão contrária à do Supremo Tribunal Federal, que considerou a tese inconstitucional. O polêmico marco temporal prevê que os povos indígenas só terão direito à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A seguir, aqui no Repórter Eco, a força feminina na proteção da biodiversidade. Documentário Mulheres na Conservação conta a história de 7 cientistas que lutam para preservar a natureza. Cientistas brasileiras dedicadas à proteção da biodiversidade são personagens do documentário Mulheres na Conservação. O projeto é da jornalista Paulina Chamorro e do fotógrafo João Marcos Rosa. O trabalho ganhou o prêmio de melhor longa no Female Film Festival, festival internacional que reconhece produções realizadas por mulheres. Eu tenho respeito por esses animais, pela idade que eles têm aqui, pela função ecológica que eles têm. Eles passaram por várias extinções, então são os animais que, no mínimo, eles que têm para nos ensinar. 7 personagens e um amor em comum pela natureza, pela biodiversidade brasileira. O documentário Mulheres na Conservação mostra relevantes pesquisas científicas em diversos biomas. Convida a uma reflexão amorosa sobre a vida no planeta Terra, a partir de depoimentos realizados pela jornalista Paulina Chamorro, do podcast Vozes do Planeta, e imagens do fotógrafo João Marcos Rosa. Eles dividem a direção. Ele é um documentário muito amoroso, ele é um documentário muito sentimental. Ele foi feito para que as pessoas conheçam esses ambientes, para que conheçam o trabalho dessas mulheres e que elas possam ver e se inspirar. O atual me fez uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais sabida.
A gente tem um monte de gente boa cuidando da conservação dos ambientes naturais no Brasil. Por que falar das mulheres? Nós somos a metade da população mundial e aqui o Brasil tem uma característica muito bacana que também é metade das mulheres que assina a produção científica no Brasil. No entanto, a gente não vê isso. Então o projeto nasceu com essa vontade de criar um álbum de figurinhas que sirva de referência para meninos e meninas, para as gerações que estão vindo, de que possam ver que é possível escalar árvore, é possível fazer trilhas, é possível ir coletar informações de tamanduás em campo sendo uma mulher, ou sendo quem você quiser, né? Então, acho que o projeto ele tem essa alma, né, da vontade de dar luz ao trabalho de dedicação à natureza do Brasil, dessas mulheres que estão fazendo isso, a maioria delas silenciosamente, não estão atrás de prêmio, não estão atrás de reconhecimento. Eu acho que hoje a conservação é todo o fio que conduziu todas as coisas que eu fiz na minha vida. Por tudo aquilo que eu acredito, que eu luto, e que eu espero que as pessoas vejam, né? Tenham o mesmo prazer que eu, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar esse mundo tão lindo. Quais as regiões naturais ou os biomas que estão presentes no documentário? Todas elas nos trazem a percepção de que ao proteger uma espécie, você consegue proteger uma área, você consegue mudar a realidade de uma comunidade que está no entorno. Então, conservação também se faz com pessoas. E ali no documentário especificamente, a gente traz ambientes que muitas vezes não estão documentados, ou não tão bem documentados, ou com histórias contadas, né? Então a gente traz a Caatinga, a gente traz o Delta do Parnaíba, a gente traz o Pantanal, a gente traz o ambiente marinho numa grande proporção, e são ambientes que nos trazem justamente dessa interdependência que a gente tem com os ambientes. Quando elas falam de proteger o mero, a gente está falando de proteger o manguezal, que protege o recife de coral, e proteger o mar profundo, porque são esses três ambientes que essa espécie depende, literalmente. Os desafios nessa área foram e são constantes. Nunca tive um caminho facilitado, então sempre desenvolvendo caminhos, técnicas, arrebanhando pessoas para trabalhar pela conservação. Existe uma característica comum que você tenha percebido entre essas mulheres? Tem. A resiliência. A resiliência, porque é impressionante. Algumas têm mais de 4 décadas de trabalho em campo, que é um campo pesado. É um campo, fazer ciência em campo no Brasil não é fácil. A maioria delas traçou novas ideias, novas linhas de estudo, de projetos, começaram do zero linhas de estudo. Muitas delas descobriram novas espécies também, de criar novas linhas, trabalhando com intuição, trabalhando com outros elementos que às vezes a ciência dura não traz. Trouxeram essas informações que ajudam não só a ciência brasileira, como a percepção da biodiversidade do mundo, né? A gente está no país mais biodiverso do mundo e é super relevante que a gente tenha projetos tão importantes na mão de mulheres. A maior alegria que eu tenho é dar aula de biologia da conservação marinha. A gente começa do debate filosófico, porque hoje em dia a gente está no antropoceno, a gente não tem mais ilusão de natureza intocada. A gente tem assistido à perda da biodiversidade brasileira, destruição de biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica ou o Pampa, por exemplo, que às vezes é menos falado. Você percebe que elas têm esperança ou que elas desanimam ao longo do tempo desse trabalho dedicado à conservação? Inspirado em uma das personagens, que é a Patrícia Médici, né, ela criou o maior banco de informações sobre a anta no mundo, e ela pergunta: você acha que você está trabalhando hoje pela conservação ou para documentar a extinção de espécies?
E é uma pergunta que eu faço a elas também. E todas elas invariavelmente falam, eu trabalho pela conservação, porque é isso que as move. E eu, particularmente, dentro assim, da minha percepção também, acompanhando como jornalista problemas ambientais, mas eu gosto de pensar numa linha do tempo. No mesmo tempo que está acontecendo o desmatamento na Mata Atlântica ou na Amazônia, você tem, nessa mesma linha do tempo, mulheres indo a campo para cuidar de espécies, para cuidar de ambientes, para proteger o atol das rocas. Então, essa linha do tempo é de que lado a gente quer olhar. E eu gosto de olhar para as histórias que possam nos inspirar e não nos fazer perder a esperança, né? A gente fica hoje por aqui. Vale lembrar que você pode acompanhar o programa também pelo Cultura Play. É só baixar o aplicativo. Até o próximo Repórter Eco, com mais projetos e pesquisas que nos dão esperança de um mundo melhor para todos.